Nos vídeos anteriores, estivemos analisando o comportamento de um motor elétrico de corrente contínua simples, com apenas um enrolamento espira, e percebemos o problema da variação do torque. O motor funciona aos pulsos. Qual a origem desse problema? Qual é a faixa de variação desse torque? Como podemos calcular os valores? Como podemos determinar exatamente essa variação? É o que nós vamos ver neste vídeo. Veremos os seguintes assuntos: um motor elétrico aos trancos, como resolver esse problema e algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Olá, seja bem-vindo à 20ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos interessados no comportamento e aplicações dos materiais magnéticos. Um aviso: no entanto, este vídeo foi originalmente publicado no dia 17 de julho de 2025. No entanto, erros na interpretação e aplicação da equação da força de Lorentz levou a que eu retirasse este vídeo do YouTube e substituísse por este que você está assistindo agora, revisado e corrigido. Portanto, se você baixou esse vídeo, a 20ª parte da série, no dia 17 de julho de 2025, por favor, considere apagá-lo e substituir por esta versão que você está assistindo agora, que foi corrigida e revisada. Muito obrigado. Vamos começar então com um motor elétrico aos trancos. Vamos fazer uma rápida revisão dos assuntos apresentados. Nós temos a nossa espira submersa no campo magnético, vetor indução magnética B. Espira é percorrida por corrente contínua, tem um raio de rotação R. Se tiver mais de uma espira, substitua I por NI nas equações. Nós temos agora a indicação da direção da força sobre a espira, uma força vertical, de um lado esquerdo e do lado direito, chamada de força magnética, tanto a força vertical esquerda quanto a força vertical direita. A força só atua sobre esses dois lados da espira. O outro lado, nós já vimos, devido ao ângulo que faz com a indução magnética, a força é zero. As forças verticais são iguais a B vezes I vezes ela, que é a equação da força de Lorentz. Começamos com A a 180 graus, observamos que a corrente é zero, portanto a força magnética é zero, a força de rotação que vai dar o torque é zero, e o torque igual a zero se esta for a condição inicial. Se a espira ou enrolamento já estiver em movimento, a inércia impulsionará a espira e enrolamento. Então, se você deu azar e a espira está exatamente na vertical quando você liga ou aciona o motor, nada vai acontecer. Temos que ter uma solução para isso. E se você fizer algum mecanismo que percorra a espira com corrente, lamento, toda a força magnética vai ser para a deformação da espira. Veja o desenho. Ela vai comprimir a espira. Você tem que se preocupar com isso e fazer algum mecanismo mecânico que possa manter a forma da espira. A força de rotação é zero, o torque é zero. A força magnética, portanto, age apenas para comprimir, deformar essa espira. Um pouco mais na rotação, agora varemos 1 grau, estamos a 179 graus. A força de rotação é minúscula, pouco mais de 1,7% da força magnética, nosso torque muito pequeno. E a nossa força magnética é praticamente toda destinada à deformação da espira. Lamento. Continuando na rotação, temos agora 135 graus. A situação melhora um pouco e nós temos que a força de rotação é cerca de 70,7% da força magnética. Temos o valor do torque e a força de deformação é igual à força de rotação. É um motor. O que nós queremos é força de rotação. Ninguém quer deformação de espira. Infelizmente, não adianta lutar contra a física. A 90 graus é um valor bastante conhecido. Toda a força magnética atua para a rotação da espira. O nosso torque total, portanto, é 2 vezes Fmag vezes R. Neste caso, quando alfa 90 graus, as forças de deformação na espira e enrolamento são iguais a zero. E esse é o torque máximo que acontece sobre a espira. 2 vezes força magnética vezes R. Torque máximo a 90 graus. Continuando na rotação, temos agora 45 graus. Mais uma vez, a força de rotação é igual à força de deformação. Cerca de 70,7% da força magnética. Aí temos o nosso torque. Infelizmente, mais uma vez, a força de rotação é igual à deformação. Nós não queremos deformação, nós queremos rotação. Infelizmente, é o que nós temos. Continuando a rotação, a alfa agora é igual a 1 grau. Estamos aproximando mais uma vez da pior situação possível. A força de rotação é um pouco maior do que 1,7% da força magnética aplicada. O torque total é pouco mais de 3,48% de Fmag vezes R. E a força de deformação
praticamente a força magnética, 0,998, quase 1. Sim, nessa situação não há quase força de rotação na espira. Quando chegamos a 0 graus, tudo de volta, igual a 0, força magnética é 0, força de rotação é 0, o torque igual a 0. Se já estiver em movimento, a espira pode até continuar. Temos apenas força de deformação. Temos um gráfico agora de torque versus ângulo alfa em graus. Alfa igual a 0 a 180, nosso torque é 0. O torque está normalizado, né? Em 1 Nm por metro, Fmag vezes R igual a 1 Nm. Quando temos 45 e 135 graus, a mesma coisa, 1,414, e o torque é máximo quando estamos a 90 graus. Então, observe a variação senoidal do torque. Vai aos trancos, aos trancos. Bom, a nossa lâmpada incandescente nas nossas casas, as incandescentes antigas, funcionava assim, corrente indo e voltando, fazendo um ciclo 360 graus. E nós, mais ou menos, nos acostumávamos com isso. Aí também no torque vai haver variação senoidal. Será que o seu funcionamento permite que ocorra essa situação? Ou você quer um motor de funcionamento mais suave, torque mais constante? Boa pergunta. No gráfico agora, nós temos a variação da força de rotação para cada lado da espira, para cada espira do motor. Alfa em graus e a força de rotação em Newton. Observe, a força varia senoidalmente, 0 a um valor máximo de Fmag, que você já sabe, 90 graus, ou equivalente a 90 graus, e completando o ciclo de 0 a máxima a mínima. Então a força vai variando, portanto o torque também vai variar, e o ciclo se repete. Nesta tabela agora, nós temos o ângulo entre a espira e a vertical em graus, temos a força de rotação em cada lado da espira, e temos o torque total sobre cada espira, Newton vezes metro. Alguns pontos interessantes. Quando o ângulo é 0, o torque é 0. Não há torque, o seu motor não tem força nenhuma, não tem torque nesse motor. Isso também ocorre quando o ângulo é 180 graus. São os dois pontos de mínimo que você vai ter no seu funcionamento do motor. Quando nós temos 1 grau ou 179 graus, já temos agora 3,4% de Fmag vezes R. 22,5 graus ou 157,5 graus, nós fazemos a conta e obtemos agora 76,% do produto Fmag vezes R. Observe a variação da nossa força de rotação, tanto para 22,5 graus, para 157,5 graus, é 38,3% da força magnética. Quando temos 45 ou 135 graus, nossa força de rotação é cerca de 70,7% da força magnética. E o nosso torque, Fmag vezes R, vezes 1,414. A 67,5 graus e a 112,5 graus, nós temos 92,4% da força magnética aplicado para a força de rotação. E o nosso torque é 1,848 vezes Fmag vezes R. E nós temos o nosso caso mais famoso, que é a 90 graus. A força de rotação é exatamente a força magnética, 100%, e o nosso torque é o máximo, dado por 2 vezes Fmag vezes R. Força magnética é igual a B vezes I vezes L. Aí está o valor em cada lado da espira. F é a força magnética expressa em Newton, B é a indução magnética em Tesla, I é a corrente do enrolamento em Ampere, e L é o comprimento da espira submetido ao campo magnético em metro. O gráfico mostrando a variação senoidal da força magnética conforme a espira gira. Os ciclos vão se repetindo. O torque segue a força de rotação. O máximo de torque, 90, 90, 90, 90. Observe que já mostramos várias vezes nos vídeos que alfa varia de 0 a 180 graus. E o torque mínimo, 0, 180, 0, 180. E aí nós temos mínimo. A variação do torque numérico, nós pegamos os dados da tabela e colocamos aí nesse gráfico. Conforme a alfa vai variando, vai desde um torque 0 até 3,4% de força magnética vezes R, até 2 vezes força magnética vezes R. Então, isso é como você veria a variação do torque ao longo do ciclo, do ângulo. Então, ele vai variando senoidalmente, de 0 até um valor máximo. Aí está o máximo, para uma espira. Então, como é que nós resolvemos esse problema? Nós já demos a dica ao longo dos vários vídeos. Eu vou repetir a frase. Nosso motor tem uma espira. Pronto. Aguarde a solução no próximo vídeo. Temos algumas considerações. Ao longo dos últimos vídeos da série, analisamos o comportamento de um motor elétrico de corrente contínua simples com apenas
uma espira em rolamento. Sabemos agora como determinar o torque do motor ao longo de qualquer ponto do ciclo completo de rotação. Observamos que o torque varia desde o valor zero até um valor máximo, que depende do campo magnético, da indução magnética, da corrente na espira e do comprimento da espira submetida ao campo magnético. E do ângulo, claro. Como é que nós reduzimos esse problema de variação do torque? E no próximo vídeo, vamos finalmente apresentar uma solução comentada e devidamente calculada para reduzir o valor do tranco ou operação por impulso de nosso motor. O próximo vídeo esgota o assunto nesta série sobre motores. Vamos ver outra aplicação de materiais magnéticos. Até lá, então, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.